Estamos aqui mais uma vez para o nosso 12º bate-papo a respeito da obra da Joana de Ângeles, Desperte e Seja Feliz. Ela vai falar, ela traz uma advertência, né? É um alerta que ela traz, advertência de amor, né? Que ela vai sinalizar questões importantes a respeito do coletivo e o impacto desse coletivo na psique individual. Ela vai trazer ela vai falar de uma sombra que já vem sendo alimentada, né, por longos períodos, e que essa sombra agora está num momento de eclosão, ela constelou com maior energia, vamos dizer assim, né, ela está se colocando agora em toda a sua plenitude em razão do processo de transformação que está ocorrendo no planeta. Já houve um prognóstico, né, de Jesus, diz ela, né, ela começa o capítulo falando isso, que Jesus falou, dentro dessa lógica que o indivíduo vive, vai chegar um momento que vai chegar um ápice, né, vai chegar um momento em que vai haver uma saturação muito mais forte desse processo da sombra coletiva, né, da psicosfera da Terra. Esse momento vai ser um momento de transição, né? É o momento onde todo o primitivismo ele vai encontrar expressão em duas grandes facetas que ela vai trazer aqui. E uma vez isso acontece, né? O momento dessa convulsão, que ela chama de loucura, né? Ela coloca isso de maneira muito clara. Ela vai dizer que esse processo de ápice, que já era previsto por Jesus, é um estado de loucura do planeta. Né? Se instalou um processo de loucura. A loucura, em termos individuais, como uma psicopatologia, ela se assemelha a um processo no qual ocorre a perda da capacidade de controlar ou de dirigir as funções psicológicas básicas, né? O juízo, a reflexão, a psicomotricidade, o pensamento, as emoções, né? É como se fosse um carro que lentamente foi desorganizando o seu motorista, né? Ao ponto, né, de ter vários motoristas nesse carro, ou até mesmo dele estar sem motorista, né? Ele pode fragmentar a dirigência desse carro e o eu vai entrando em colapso. Então, nós percebemos isso em termos coletivos, nós temos, vamos dizer assim, em termos de uma psique coletiva, nós temos símbolos organizadores da psique, né? É onde todas as mentes convergem para que possa começar a criar-se um símbolo. Não existe um símbolo unificador universal, não, um símbolo unificador no nosso planeta, para todo o nosso planeta Terra, mas existem temas mais genéricos que acabam unificando e podem criar processos dirigidos de maneira mais organizada. Na psique individual, você tem o espírito, né, na sua totalidade, e o ego ou o eu, né, o eu que está no centro da consciência, a consciência egóica, ela é um processo dirigido, mais que está à margem ali, mais superficial, mais externo da consciência, e ela pode afetar profundamente o self, ou o espírito, a partir das suas atitudes, a partir do seu posicionamento perante a vida, né, das funções afetivas, ela pode arremessar questões para o inconsciente, de modo a começar a induzir esse inconsciente a produzir felicidade para nós. Né? Isso é uma proposta espírita dentro dessa realidade, ou seja, você tem o processo unificador, né, que é o espírito na totalidade, e aparece esse ego, ou esse eu, né, essa personalidade mais externa, como diz o Pietro Baldi, que vai coordenar, vai ser uma espécie de um motorista ali, orientado pelo um GPS maior, que seria o espírito na sua totalidade. Né? O espírito vai dizendo o caminho e o motorista vai seguindo, né? Essa inteligência que subjaz esse processo. Em termos coletivos, quando você une muitas pessoas, você tem um espírito,
é o espírito da coletividade, a alma da coletividade. Mas você não tem o processo dirigido como na alma individual. Isso vai mostrar que toda psique coletiva, toda psicosfera, ela é sempre inferior a uma psique individual, porque ela não consegue ter um ego ou um eu como uma psique individual. Então, ela sempre é dirigida por processos de natureza coletiva que são muito mais associativos, mágicos, desorganizadores, reptilianos, impulsivos, primitivos, que muitas vezes são suplantados pelos processos da consciência egóica e muitos aspectos que fazem a contenção dessas funções no âmbito individual. Para que isso ocorra no âmbito coletivo, eu preciso de um símbolo que perpasse toda a coletividade, ou um símbolo, ou uma ideia, pré-símbolo ali, né, mas uma ideia que não tenha necessariamente uma imagem, mas que já organize a coletividade, e geralmente são experiências de natureza divina. E esses processos de natureza divina, eles são processos organizadores da alma coletiva, né? Como se essas imagens divinas, né, o elemento divino, a própria ideia de Deus ou de um ser divino organizador, está para a alma coletiva da mesma forma que o ego está para a psique individual em alguns níveis. Claro que não é para e passo, é só para dar uma ideia pedagógica de organização. Mas é como se Deus, a ideia de Deus, ou a ideia do divino, né, de um ser divino, seja ele pater mater, ou o próprio Deus mais paterno do homem ocidental, ele funciona como um elemento organizador dessa massa crítica de conteúdo psíquico constelada pela soma das individualidades. A imagem de Deus organiza esse processo, ou melhor, a imagem divina, né, ela organiza esse processo. E quando eu digo divina, pode ser até uma ideia científica, né? Como a gente teve no período do Iluminismo, que a deusa que organizava as ideias era a deusa razão, o que não deixa de ser uma experiência divina com a outra expressão. Então, você tem um modelo que controla, o que organiza, o que dirige um processo coletivo. Quando começa a ocorrer a decadência dessas experiências divinas, né, essas experiências que organizam como se fosse um ego organizando ali a psique, né? Um ego que faz a contenção, que gera um processo mais dirigido, menos associativo, trazendo uma lógica mais racional para vários aspectos da vida, dando espaço também para uma afetividade mais refletida, né? Mais reflexionada, mais integrativa, mais diferenciada. Quando não se tem isso, o homem vai fazer um processo, como a psique ela é movimento, vida é movimento, e a psique não aceita parar, ela vai vitalizar sempre, né, na ausência desses símbolos dirigentes da coletividade, os processos mais primitivos, que estão lá no calabouço inicial da nossa vida, ou lá nos pântanos, né, que são os adubos iniciais da organização original da vida, e que podem ser extremamente problemáticos, uma vez que a estrutura psíquica já evoluiu em aspectos fisiológicos e também psicológicos, mas que ficando adstrita a essa realização interior, ela vai chegar a um ápice que vai necessitar fazer uma virada para uma sutilidade espiritual. E Jesus previu isso, né? Ele fez uma observação. Ele falou que para que essa virada ocorresse, a loucura ia precisar se instalar como um processo compensatório para começar a gerar um processo de discriminação coletiva e gerar consciência. Aí a Joana fala, essa loucura, ela aparece na guerra, né? Ela é um processo que aparece na guerra, nos genocídios, né? E ela vai dizer que aparece aí nessa realidade. Ela vai dizer que não só nessa psicologia do medo, da instabilidade, né? Ela vai falar nas outras obras, inclusive, da instabilidade econômica do mundo, da interdependência da economia, onde você afeta a Bolsa do Japão e a Bolsa dos Estados Unidos sente, né, os impactos lá do Japão, onde toda a economia está conectada, é uma economia global, onde uma grande empresa faz demissões em um país e vai afetar a vida e o conforto de outras pessoas em outros países. Então, ela fala de uma instabilidade da vida em termos econômicos, em termos de saúde, né? As pandemias, os vírus, todas essas questões que são perigosas, que vão instalar uma psicologia de medo pela falta de relacionamento com a própria ideia da morte.
Ela vai falar da questão da guerra, né, como uma força que nunca cessou, né, na história da humanidade, e que vem ganhando campo cada vez mais e até se tornando cada vez caminhando para a direção das guerras atômicas, né, das guerras digitais, que ela só muda a configuração, mas ela vem ganhando campo. E aí, então, ela fala desse estado de loucura, ele vai se configurando a partir dessa psicologia coletiva de medo e instabilidade. Isso é muito forte para nós, né? O assaltante que pode levar o nosso celular, né? A pessoa que pode nos assassinar, né? O político que leva o nosso dinheiro, os vírus que levam à nossa saúde, a obsessão que leva fogo à nossa casa mental, nos levando a verdadeiros infernos íntimos, ou seja, é uma vida de atrito que vai configurando essa loucura, diz ela. Mas ela diz que essa loucura ela não se instala somente nessas convulsões, né, nesses processos perigosos de genocídio, guerra, toxicomania, a decadência dos valores sexuais, toda essa realidade que ela traz, ela vai dizer também que há um lado dessa loucura que também é muito perigoso e que pode gerar contaminações espirituais para nós que estamos inseridos no planeta com uma psicosfera como essa, onde há o predomínio dessa realidade, desses fatores psíquicos. Ela vai falar que essa mesma loucura ela também aparece como provocação, principalmente para aquele que está querendo não se contaminar dos processos da psicosfera coletiva sombria, né, que se instala. E ela vai falar também de uma outra faceta dessa loucura, que é a tentação, né, o mundo das tentações. Então, é um mundo de medo, de destruição, de instabilidade, um mundo de provocações, né, e um mundo também sedutor, um mundo tentador, que pode também nos levar à loucura. Então, nós temos facetas que vão caracterizar a loucura que está se instalando. Essa é uma psicologia do medo, uma psicologia de deboche, persecutória, né? Uma psicologia fracassada, né? Da coletividade que persegue aqueles que de alguma forma se esforçam, né? Mas também a psicologia da tentação, da sedução, do prazer de catarse, do prazer sem reflexão, das vivências das coisas materiais, que são extremamente hipnotizantes para a gente, da sexualidade, do dinheiro, do poder desvairado. Então, ela vai falar dessas tentações e tudo isso vai construir o quadro da loucura atual, que já foi previsto por Jesus em outros momentos, em outros aspectos da estruturação da nossa personalidade. Quando ela fala desse processo, ela fala que Jesus já previu que ia ocorrer a eclosão dessa sombra. Ela ia chegar no ápice e ela ia apresentar, embora os aspectos tecnológicos avançaram, o predomínio do primitivismo da criatura humana se expressando na realidade do homem moderno. Ou seja, Jesus já antecipou dizendo que ia se criar uma lógica neurótica de vida, uma lógica psicótica, né, melhor, porque a loucura está muito mais próxima de uma dinâmica psicótica, de desintegração dos valores e da perda de conexão com a divindade, consigo mesmo, em termos divinos também, na sua espiritualidade, que é essa loucura. Essa lógica ia gerar sofrimento, né? Muito sofrimento, e que essa transformação ia se basear em profundo sofrimento, onde muitas pessoas iam chegar às raízes do suicídio, da loucura individual ou da identificação da sua psique individual com a loucura coletiva, né? Isso é muito forte. E ela traz aqui, ó, para que tu não te contamines, porque isso é uma vibração contaminadora de medo, provocação e tentação. Ela traz essas três energias aí no processo: o medo da guerra, o medo da morte, o medo da doença, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de perder alguém, as provocações, os ataques, as polaridades dos grupos, o grupo A atacando o grupo B e um se provocando, as religiões fazendo isso entre si, os times de futebol, as torcidas de diversos esportes, os partidos políticos,
o país A atacando o país B, ou seja, tudo vira essa competição que tende à guerra, né, seja no nível do país, intramuros, né, da cultura do país, ou dentro de uma política externa, né, de destruição, ou, né, no canto da sereia que paira sobre a terra, nos levando a essa tentação. Ela fala que isso gera uma contaminação e que a única forma de nós começarmos a estar nesse umbral de convulsões que é necessário para a transformação nossa da humanidade e para a nossa transformação individual, ela levanta critérios, fatores psicológicos necessários a serem desenvolvidos para que esse processo se dê com segurança, para que a gente possa aguentar esse período onde a sombra é mais escura, né? Onde ela está chegando nesse momento de eclosão, né? Com muita força em toda a humanidade. E ela começa a falar da necessidade de começar a superar o primitivismo que nos caracteriza na nossa natureza animal, da reatividade defensiva que nós precisávamos dela no período animal, mas que agora precisa ser superada para não nos conectar com essa sombra coletiva. Essa reatividade, né, esse ataque, essa impaciência, né, essa atuação a partir de uma estrutura de um cérebro reptiliano, ela fala dos perigos dessa reatividade, porque é uma reatividade que não tem reflexão, ela não tem integração, ela pactua muito mais com a questão do olho por olho, dente por dente, porque é reativa, ela é de natureza animal, né? Ela não tem reflexão e, além disso, ela desorganiza as funções psicológicas que nós conquistamos, né? Gerando profundos prejuízos à estruturação psicológica do ser. Essa reatividade, ela destrambelha, né? Ela desafina o instrumento do discernimento, né? Da capacidade de discernir, de reflexionar, e destrói uma das principais virtudes que necessitamos aí no momento de hoje, que é a paciência. Né? A paciência nesses quadros aí, que é o oposto a essa reatividade que nós construímos. Ela diz que a loucura ela vai gerar um sintoma da reatividade, né? São dois sintomas muito importantes que ela fala, que é a reatividade e a perda da fé, né? Vai gerar uma vida assim que, nossa, é o caos instalou, né? A gente tem que há uma acomodação sem esforço em um mundo pessimista e sem finalidade existencial, com a perda da fé que mobiliza todas as nossas forças para a transformação da vida. Então, a reatividade e a perda da fé, ela vai gerar a contaminação, diz ela, pelo bafio pestilento da loucura que a todos atinge. Né? Ela vai dizer isso aí. Essa colocação que ela faz aqui nesse capítulo de maneira muito profunda. E ela diz que para sair dessa reatividade e da perda da fé dentro desse turbilhão de provocações, tentações e instabilidades do mundo, eu preciso treinar discernimento, né, que isso vai, na realidade, o discernimento ele vai ser resultado de um processo psicológico emocional. Isso não se dá sem esforço, ela vai dizer que vai ser necessário fazer um esforço nessas contingências para se alcançar um estado psicológico blindado contra essa loucura. E esse esforço ele vai vir, né, caracterizado por uma vigilância por nossa parte, de saber escolher lugares, momentos, pessoas, atividades e atitudes perante a vida para quebrar a lógica da sombra instalada, dessa sombra que se instalou. Então vai vir um esforço, uma vigilância que vão garantir uma perseverança, e é preciso coragem para fazer isso, diz ela. Uma vez que o indivíduo busca ativamente esse processo,
ele vai garantir esse processo da vigilância através do esforço e da perseverança e da coragem. Ele vai garantir a estabilidade do discernimento através de uma coisa que está disponível para todos nós, seja qual for a religião, mas em nosso caso especial aqui, que é a oração. A oração ela tem uma força essencial de elevar a psique acima da proposta da vibração primitiva que habita e se dinamiza e se movimenta no nosso inconsciente profundo, gerando identificações da consciência egóica com essas estruturas originais da alma, levando à perda do discernimento, à reatividade, né, a perda da fé e o desencanto pela vida. Ela diz que o movimento oposto de esforço, vigilância, discernimento, coragem, perseverança passa pela oração para a sustentação desses valores e o autoconhecimento, para que não haja essa contaminação com esses valores da loucura, dessa nuvem de loucura que estacionou sobre as paisagens humanas e que ainda não vemos hora imediata de dissipar pelo sol da espiritualidade que devemos fazer raiar em nossas vidas.